Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre karma, sobre registro akáshico. Lembrando que no dia 14 de dezembro nós vamos ter aqui um ritual na força da ayahuasca, trabalhando 7 vidas atrás, né? Todo ano a gente faz isso, é um ritual de queima de karma, onde nós podemos liberar registros que ainda estão em nós, que continuam ressoando de alguma maneira de forma negativa na nossa vida, trazendo situações que se repetem e que a gente passa por elas para a gente entender que a gente precisa sanar, curar essas situações ou tudo que causa essas situações, para que nós possamos então liberar esse karma que muitas vezes está vindo ali de outras vidas, né? Então, fica o convite para vocês. Nas minhas reflexões, nos estudos que eu ando fazendo, ficou muito claro que nós que somos buscadores do caminho espiritual, que estamos sempre ali olhando para as nossas sombras, olhando para tudo que a gente quer melhorar, buscando evolução, expansão de consciência, as coisas acontecem num ritmo mais acelerado, né? Muitas vezes repetições de padrões que são mais frequentes, né? Por exemplo, relacionamentos fracassados, questões que envolvem abandono, rejeição, elas acontecem mais rapidamente na nossa vida para que a gente esgote esse karma, né? Então, muitas vezes, situações familiares, problemas familiares, eu não me dou com a minha mãe, eu não me dou com meu irmão, é uma situação difícil, uma relação complicada, acontece por quê? Muitas vezes em outras vidas nós prejudicamos essas pessoas e voltamos no mesmo núcleo de convivência para que nós possamos então corrigir essa relação, fazer diferente. Mas como é difícil! Como é difícil lidar com pessoas difíceis, porque nós viemos nessa vida de forma transformados para passar por esse desafio. Tem um vídeo muito legal no YouTube que chama A Pequena Alma e o Sol. Eu acho que é isso. E lá dá para entender um pouquinho dessas situações kármicas, tá? Ou então relacionamentos, né? Um relacionamento que termina sem você entender, um relacionamento aonde você deu muito e recebeu pouco, e você ainda carrega essa pessoa no coração, e você não consegue entender o desprezo dessa pessoa. Muitas vezes você fez o mesmo com essa pessoa numa vida passada. Então, isso nós chamamos de relações kármicas, situações kármicas, né? E a gente não veio à toa, não veio a passeio para essa vida. A gente veio aqui para consertar o que ficou pendente lá atrás. Por isso, presta atenção em todas as suas ações nessa vida, para que você não abra mais karmas para próximas vidas ter que vir e ressignificar tudo isso, certo? Então, é muito importante sempre a gente lembrar que toda ação tem uma reação. Tudo que eu provocar para alguém, mais dia menos dia, a fatura chega e eu vou ter que pagar por isso, né? E muitas vezes esse pagar por isso é passando pela mesma situação para que eu aprenda sobre o sofrimento que eu causei a alguém, certo? Então, refletindo sobre isso nos meus novos estudos aqui, que eu estou fazendo um monte de curso legal para poder passar para vocês depois, me veio um insight muito importante. Se vocês lembram, tudo que eu passei esse ano com relação à minha saúde, né? E com pessoas também que surgiram na minha caminhada, né? Que são pessoas difíceis, ou pessoas que chegaram a me incomodar de alguma maneira, ou me tirar da zona de conforto, me fazer refletir. A gente sempre tem 2 escolhas em situações assim. A primeira escolha é continuar sofrendo, deitada na cama, chorando, se lastimando, se vitimizando, o que vai piorar toda a situação, o que vai gerar uma estagnação na sua vida, ou usar a força desse sofrimento para fazer coisas produtivas, coisas boas para você, né? Cuidar de você, o auto-amor. E foi isso que eu fiz. Depois que todo o meu maremoto passou, eu voltei a estudar, já fazia uns 2 anos que eu estava estudando, mas coisas que não tinha muito a ver com terapia. E aí eu voltei a estudar e fichas enormes caíram, muitos insights caíram sobre tudo que acontece com a gente, né? Então, vou colocar a minha situação, mas que é para vocês refletirem. Quando a gente está numa ascensão rápida, né, evolucionária, espiritual,
vai chegar num ponto que a gente não consegue ir além. E aí a gente começa a perguntar, nossa, estava indo tão bem, por que que agora tudo parou, tudo estagnou, por que que eu não consigo mais fazer essa subida, essa ascensão, por que que parece que eu bloqueei? E aí a resposta que veio para mim foi, se a gente ainda tem dívidas kármicas a pagar com pessoas, com situações, a nossa vida vai subir até onde é o nível limite dela. Mas quando chegar nesse limite, vai parar. Porque a gente tem que resolver situações que estão pendentes para zerar esse karma e continuar subindo, certo? Então, muitas vezes a vida vai colocar pessoas, de repente, na sua vida, que vão te causar um enorme desconforto, uma enorme dor, mas você não pode continuar no estado de vítima reclamando, você tem que sair disso, tem que olhar para você. Fazer tudo o que você pode para promover o equilíbrio, perdoar, para poder seguir adiante em paz, com a consciência limpa de que você fez a sua parte. Se o outro não fez, aí já é problema dele. Mas você foi atrás de corrigir os seus erros que você nem se lembra, né? Que muitas vezes são erros de vidas passadas. E aí sim o karma é liberado, e aí sim você volta para a grande espiral de ascensão, para continuar evoluindo, até o dia que chega a sua hora de partir desse plano e continuar a sua jornada no outro plano. Então, nunca se desesperem quando uma situação vier paralisando, estagnando, porque tudo vem para o bem. E eu tenho certeza de que as situações acontecem na nossa vida para que a gente tenha a oportunidade, a bênção de resolver nessa vida, para zerar o karma e poder ir em paz para um outro destino, para um outro caminho, para uma próxima vida. É como passar de fase no videogame, né? Eu sempre brinco. Então, quando as coisas apertarem, as coisas se complicarem para você, não se desespere. Volte-se para dentro de si, procura as curas aí dentro, as respostas. E se não tiver resposta, se renda. O processo de rendição nas terapias é a chave de toda transformação. Quando a gente não consegue a resposta, não sabe como resolver, a gente entrega nas mãos de Deus, nas mãos do universo e fala: meu pai, eu não estou conseguindo ver saída, eu não estou conseguindo entender essa situação, mas eu quero resolver, eu me rendo, eu entrego em suas mãos para que você resolva por mim. Muitas vezes a vida vai virar do avesso, vai parecer que tudo se complicou, que tudo piorou. Só que não, é a oportunidade divina de você passar por isso, zerar os karmas passados, as dívidas passadas e continuar seguindo adiante cada vez melhor. E o importante é entender que você veio nessa vida para buscar ser mais de você mesmo, não para ter coisas, mas sim se melhorar como ser humano. Então aproveite as oportunidades de dor, de sofrimento para crescer, para evoluir. Vai estudar, vai fazer terapia, vai se autoconhecer, vai desenvolver o auto-amor, a autoconfiança e deixa para trás tudo aquilo que você já tentou de 1000 formas resolver e não conseguiu, porque o universo está fazendo algo por você. Tenha certeza disso. Beijo no coração.